Hoje eu vou comentar sobre duas obras. Uma delas é Ônibus Noturno do Zhou Ma e a outra é Ônibus do Paul Kirchner. E a princípio pode parecer que não existe relação nenhuma entre essas duas obras. São duas histórias em quadrinhos de épocas diferentes, de países diferentes, com estilos de desenho diferentes, com temas diferentes. Então não faz sentido nenhum relacionar as duas, mas se vocês me acompanharem aqui no vídeo, nós vamos ver que talvez faça sentido associar as duas juntas, ou talvez não. Então é possível que ao longo desse vídeo vocês compreendam as relações que essas duas obras de quadrinhos completamente diferentes têm uma com a outra, mas talvez vocês não compreendam também, talvez nem eu tenha entendido, e isso não importa, porque o assunto hoje não é sobre entender. Então são duas histórias em quadrinhos que uma tentativa de explicar elas de forma lógica e racional não vai ser o suficiente para dar conta delas. E também elas nem foram feitas para serem explicadas. Então não vou tentar aqui explicar nenhuma delas, mas entre as coisas que elas têm em comum é que as duas partem da mesma influência. Ambas as obras são influenciadas pela arte surrealista. Então, antes de tentar falar dessas histórias em quadrinhos, eu vou tentar fazer aqui o que talvez seja a coisa mais útil que eu possa fazer aqui por vocês, que é falar sobre as premissas e as propostas do movimento surrealista, e a partir daí cada um de vocês tente entender essas obras como vocês quiserem. O surrealismo, ele é um movimento de arte moderna. A tradição ali das vanguardas modernistas na arte vai começar ali no comecinho do século XX, ali em 1900 e um pouquinho. E a arte moderna, ela não é um movimento único, homogêneo. As vanguardas modernistas e a arte moderna foi um grande movimento do qual emergiram vários outros movimentos que são muito diferentes uns dos outros. Eles têm algumas premissas comuns. A primeira premissa que vai ser comum a todo o movimento da arte moderna é a ruptura com a tradição naturalista. A ideia que vai ser forte ali no comecinho do século XX, de que a arte naturalista, ela tinha feito muita coisa, tinha sido muito explorada de um ponto que tinha se esgotado. Não tinha mais como desenvolver a arte ocidental em volta do naturalismo, porque ele já tinha ido longe demais. A ideia da arte que reproduz o mundo real, que imita o mundo real, que tem que ser parecida com o mundo real, isso já tinha se esgotado. E era necessário encontrar outros caminhos para continuar desenvolvendo a arte ocidental. Então os movimentos modernistas vão propor a ideia de que a arte ela não precisa representar o mundo real. As representações feitas na arte não precisam parecer visualmente ou através de qualquer outro dos sentidos semelhante com aquilo que está sendo representado. Eu posso pintar uma pessoa e essa pessoa tem um nariz verde, e não importa se pessoas de verdade não têm nariz verde. A ideia é de que a representação, a forma, na arte, ela tem que se libertar dessa suposta necessidade de ser idêntico àquilo que ela está representando. Quando ela conseguir se libertar dessa necessidade de ser por imitação, ela vai conseguir alcançar níveis e ser explorada de formas que até então não era possível. Então, as primeiras premissas importantes para a arte moderna é o rompimento com o naturalismo. O segundo é o rompimento com o tema. O valor, a qualidade da arte não é proporcional à história que ela está contando, ao tema que ela quer representar. Existia na tradição da artística europeia a convenção de uma hierarquia entre os gêneros artísticos. A ideia de que a arte superior era a arte que tratava dos temas elevados. Os temas elevados eram temas históricos, religiosos e mitológicos. Se tu fizesse uma obra de arte que representasse um momento de uma narrativa, de uma obra literária relevante, de uma cena da mitologia, de uma cena bíblica, ou de um momento histórico em que um grande herói, um grande líder fez um grande feito, essa seria a arte superior. E a partir disso existiriam outros gêneros que envolviam o retrato, a natureza morta, a pintura de gênero, a paisagem, mas que existia uma hierarquia entre elas. E a arte que representasse mitologia, literatura, história e religião, essa sempre era superior. O tema já dava supostamente uma qualidade para ela. E os movimentos modernistas vão romper com isso. Não, o tema, o assunto, a história que a obra está representando não é o que determina a qualidade dela. Então a arte moderna vai propor um rompimento entre a arte, que é formal, a pintura, a escultura, e em relação à história. Eu posso ter uma arte boa que não está vinculado com nenhuma dessas histórias, que é sobre um outro tema. Ou que não tem tema nenhum, né? A ideia da arte abstrata, a arte que nem representa nada, a arte que é só uma imagem por ela própria. E outro ponto que vai ser importante para o movimento de arte moderno é o desenvolvimento das especificidades das linguagens e das mídias. O mais importante numa pintura não seria aquilo que é possível fazer com outras mídias, que
é possível fazer na literatura, na música, na escultura. O mais importante para a pintura, o que define a pintura, é aquilo que só dá para fazer com pintura, que não dá para fazer em outras mídias. O que define a escultura é aquilo que só dá para fazer com escultura, que não dá para fazer em outras mídias. O mesmo vale para a literatura, para a música e para outros tipos de manifestação. O elemento mais importante, o definidor de cada mídia, de cada linguagem, é aquilo que só é possível ser feito nela. É isso que é o essencial dela. E para se desenvolver essas mídias e essas linguagens, os artistas deveriam focar nessas questões, no que é essencial, no que só existe naquilo. Eu quero fazer a melhor pintura, eu quero desenvolver a pintura, eu vou tentar descobrir o que só dá para fazer na pintura, o que é a essência da pintura e vou desenvolver isso. A mesma coisa vale para a escultura, para a música, para a literatura e para outras formas de manifestações culturais e artísticas. Então, essas premissas, elas vão ser incomuns ali a todo o movimento modernista, mas cada um dos movimentos, cada uma das tradições e dos estilos desenvolveram essas ideias a partir de premissas próprias, o que acabou resultando em um monte de tradições diferentes modernistas que muitas vezes eram bastante diferentes entre elas. E entre essas tradições vai ter o surrealismo. O surrealismo, ele vai ser bastante influenciado pelo dadaísmo, e o dadaísmo, ele é um movimento modernista na arte que é anti-artístico, assim. Ele é tão subversivo que ele propõe uma ideia de uma produção artística que subverte a arte ao ponto de negar a própria existência e a própria ideia de arte. Mas o dadaísmo é uma conversa para outro dia. O dadaísmo vai ser uma das influências para o movimento surrealista, e outra influência que vai ser importante vai ser o Apollinaire. O Apollinaire era um escritor e crítico de arte do período, que ele vai escrever bastante sobre a arte modernista, sobre as vanguardas, sobre a subversão na arte. E essas ideias que o Apollinaire vai acabar jogando ali nas críticas dele, nos textos literários dele, vai acabar influenciando ali o movimento surrealista, que vai iniciar forte ali no sul da Europa, na Espanha, na França, ali naqueles arredores, e vai ter como um dos seus líderes fundadores o André Breton. E o André Breton vai ser um poeta, escritor e teórico. Ele vai ser um dos caras que vai propor ali inicialmente o surrealismo, e ele vai ser um dos autores também do Manifesto Surrealista, que foi publicado em 1924. E no Manifesto, o Manifesto era comum nos movimentos modernistas, né? Era um tipo de carta pública com as declarações sobre qual era a intenção, quais eram as práticas e os métodos daquela nova corrente artística que estava sendo proposta. E o Breton, ele vai fazer o Manifesto Surrealista, vai ter mais de um, depois ele vai republicar com alguns acréscimos e algumas modificações, mas o Breton vai ser um desses autores do Manifesto Surrealista que vai propor o surrealismo como esse movimento artístico ali em 1924. E uma outra influência muito importante para o surrealismo é a teoria psicanalítica do Freud. O Breton era um cara que ele se dedicava muito a estudar o Freud e as teorias freudianas. Principalmente aquela ideia do Freud que ele vai trabalhar com a existência de camadas diferentes na psique humana, né? A ideia do consciente e do inconsciente, a ideia de que existe um ego que está associado com essa parte consciente da nossa mente, né? Aquilo que a gente domina, que a gente tem controle, mas que é só um pedacinho da nossa mente. Tem o id, que está associado com o inconsciente, esse monte de elementos que tem na nossa psique, que tem na nossa mente, mas que eles estão guardados lá no fundo, que às vezes a gente nem sabe que a gente tem, e que estão muito associados com os nossos impulsos, com essa parte instintiva, com esses elementos que a gente não controla, esses nossos desejos incontroláveis, ou que nós não sabemos explicar, toda essa camada da mente que a gente não tem controle, não tem acesso totalmente, mas que faz parte de nós. Nós nem sabemos às vezes que nós somos assim. Na ideia do iceberg, o ego, o consciente, é uma pontinha menor que está para fora, e o id, que está associado com esse inconsciente, é a parte maior que está mergulhada dentro d'água e a gente nem vê, e que tem a ideia do superego, que é um filtro que existe ali. São todas essas pressões morais, esses valores sociais, essas limitações, inclusive autoimpostas por nós, que fazem um filtro, que não deixam várias coisas que fazem parte da nossa mente, que estão ali no id, não deixam vir à tona. Por sensação de culpa, porque a gente sabe que aquilo não seria socialmente aceitável. Então tem um filtro ali que impede, por exemplo, sei lá, que eu saia correndo pelado no meio da rua porque eu tô afim de sair correndo pelado no meio da rua. Tem ali uma limitação que diz, oh, não, isso é errado, isso é moralmente inaceitável. Tu vai preso se tu fizer isso. Então é esse filtro que não deixa todos os nossos impulsos vir à tona. Mas eu não sou especialista em psicanálise. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, vão ler Freud ou vão consultar uma pessoa da área que ele vai poder desenvolver isso com mais especificidades para vocês. O importante aqui é entender que o Breton, ele estudava a teoria psicanalítica e ele era muito fã do Freud, e a teoria psicanalítica vai ser uma base muito importante para o surrealismo. E o surrealismo, ele vai aparecer ali na década de 1920 e ele vai ser uma grande crítica ao desenvolvimento social da Europa até então, né? O surrealismo, ele vai propor uma crítica ao movimento racionalista. A ideia que vem desde lá do iluminismo, mas também que é anterior ao iluminismo. O iluminismo herda isso lá do pensamento humanista, de pensar o desenvolvimento social ocidental em busca da racionalidade. Essa racionalidade que resultou no pensamento
científico, na Revolução Industrial, no capitalismo, em todo esse desenvolvimento da sociedade ocidental. E o desenvolvimento do racionalismo foi o quê? A Primeira Guerra Mundial, que aconteceu ali entre 1914 e 1918. O surrealismo vai aparecer ali um pouco depois da Primeira Guerra Mundial e lidando com os traumas da Primeira Guerra Mundial, porque todo esse desenvolvimento racionalista europeu, de industrialização, de capitalismo, de progresso, toda essa herança positivista no pensamento racionalista europeu, levou eles à Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi a maior matança que já tinha acontecido na Terra até então. Uma guerra que envolveu um monte de países, um número enorme de mortos. Nunca tinha morrido tanta gente numa guerra. Nunca tinha se destruído tanto. Mas não só isso, o pensamento racionalista foi utilizado na guerra. A Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra que se abandona várias tradições usadas ali na guerra até então. E não ter outros elementos do modelo tradicional de guerra até então não significa a simplificação do modelo de guerra. Pelo contrário, foi o uso da tecnologia, do pensamento racionalista, da Revolução Industrial para racionalizar e organizar formas de matar. A Primeira Guerra Mundial vai ter o uso de metralhadora giratória, de tanque, de aviões, largando bomba e atacando do ar. Vai ter toda uma produção industrial de armas que até então não se fazia, que não existia. Vai ter a produção de gases venenosos. A indústria europeia vai focar todo o seu conhecimento científico para pensar formas mais eficientes de matar. Como eu mato com mais eficiência? Como eu mato com mais racionalidade? Como eu mato mais pessoas de uma forma mais rápida e mais barata? Então a crítica ao surrealismo é que esse desenvolvimento social e cultural europeu, baseado no racionalismo, o resultado disso foi a Revolução Industrial, foi o capitalismo e a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é o auge do desenvolvimento social racionalista e que mostra que ele fracassou completamente. No final, ele foi todo esse conhecimento desenvolvido até então foi usado para matar em larga escala e com mais eficiência. Então a crítica do surrealismo é que o desenvolvimento racionalista levou à Primeira Guerra Mundial, que é a prova do fracasso do Ocidente da Europa como um projeto de civilização. E que se continuasse se desenvolvendo tendo como paradigma os valores racionalistas, o próximo passo seria que a Primeira Guerra se repetiria, só que em escala ainda maior e com o desenvolvimento científico e industrial sendo utilizado com ainda mais eficiência para matar. E olhando de forma retrospectiva hoje, dá para perceber que eles acertaram, né? Porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que foi numa escala muito maior e com métodos de assassinato ainda mais eficientes. Então, o surrealismo ele vai propor uma crítica a isso e ele vai propor que é necessário um desenvolvimento cultural e social alternativo. Não dá para continuar indo atrás do racionalismo, senão eles iriam repetir todos os mesmos erros. Então a proposta do movimento surrealista é abandonar esse projeto de sociedade de civilização racionalista e adotar um modelo alternativo que seria justamente o oposto. Abandona-se a racionalidade e vamos trazer de volta essa parte que é essencial do ser humano que nós reprimimos, que são as emoções, os instintos, os impulsos. Então todo o movimento de arte surrealista é baseada na ideia de que a arte ela deve colocar para fora esses elementos que fazem parte do ser humano, que fazem parte da nossa mente, da nossa psique, de nós como sujeitos, e que nós aprendemos e criamos valores para reprimi-los. E que a função da arte seria colocar isso para fora. Colocar para fora nossos instintos, nossas emoções, nossos impulsos, todos esses elementos que são parte de nós e que nós negamos, que nós escondemos, que nós temos vergonha. A arte como a válvula de escape que vai colocar isso para fora. Então os artistas surrealistas, eles vão partir dessa premissa de usar a arte para manifestar o inconsciente, para manifestar os impulsos emocionais e instintivos do ser humano. E o Breton, ele sendo muito fã do Freud, ele em vários momentos, ele ali com outros artistas surrealistas, eles vão tentar se aproximar do Freud, vão mandar cartas pro Freud, pedir pro Freud escrever textos para as exposições dele, pro Freud comentar, e o Freud ele só ignorava esses malucos, porque a teoria psicanalítica do Freud, ele vai falar sobre consciente, inconsciente, sobre ego, sobre superego, sobre id e tal, mas ele está pensando mais numa ideia de compreender e tratar a mente humana, a ideia da psicanálise como uma forma de entender como funcionam esses impulsos e essas repressões e ajudar eles a funcionarem. Quando os surrealistas, eles queriam usar a teoria freudiana, mas para liberar tudo. Olha só, desmancha o superego e coloca tudo para fora. E o Freud não ia querer isso. Dentro da teoria freudiana, isso aí a pessoa ia surtar. Então o Freud
via esses caras surrealistas e pensava, pá, esses malucos aí, deixa eles lá no canto deles. E o Breton, muito fanboy do Freud, mandando carta pra ele, convidando ele pra disposição, convidando ele pra escrever texto de exposição e tal, e sendo ignorado. O surrealismo vai ter algumas outras premissas importantes. Uma delas é a associação da beleza com o maravilhoso. Não existe beleza do ponto de vista surrealista se algo não for maravilhoso. Com algo banal, com uma arte, por exemplo, que segue regras da arte clássica, que é uma arte que é possível de ser medida, né? Porque muitos da arte renascentista baseava em proporção, em medidas, em simetria. Uma arte que pode ser medida não é bela de verdade. Uma arte que pode ser previsível, que existem regras e os sujeitos seguiram todas aquelas regras certinhas, e tu pode adivinhar quais são as proporções e quais são as regras mesmo antes de ver o trabalho. Esse tipo de produção nunca vai atingir o ideal de beleza de verdade. Para eles, a beleza sempre tem que ser maravilhosa. A beleza tem que ser incrível, tem que ser algo que te tire do lugar. E a arte clássica nunca vai fazer isso, porque a arte clássica é uma arte de previsibilidade, uma arte de seguir regras. Então a arte clássica, dentro do ponto de vista surrealista, ela nunca vai atingir o auge da beleza. A beleza só é possível maravilhando o observador, fazendo ele sentir que está fora do lugar, que ele está vendo algo fantástico, algo impossível. E o surrealismo também vai trabalhar com algumas lógicas do pensamento a respeito da imagem. Primeiro, a ideia de que a imagem ela está muito mais associada com o pensamento inconsciente do que o texto, do que a fala. A gente vê uma coisa mentalmente muito antes de conseguir racionalizar aquela coisa, pensar a respeito, transformar numa linguagem falada e falar sobre ela. Então a imagem está mais perto do inconsciente do que uma linguagem mais complexa e mais desenvolvida, mais trabalhada. O que não necessariamente é verdade, né? Porque tem vários estudos mais recentes que mostram que nem todas as pessoas pensam com imagens. Tem pessoas que pensam sem imagens, tem pessoas que pensam sem a voz mental interna, tem pessoas que pensam com imagens, tem pessoas que combinam essas duas formas, tem pessoas que pensam de outras formas diferentes. Então a forma de pensamento humano está muito relacionado com tipos de linguagem. Então nem todo mundo pensa com imagem. Mas na teoria surrealista, muitos dos artistas surrealistas vão partir dessa proposta de que a imagem está mais perto do inconsciente. E que a imagem usada na arte, ela não precisa representar. Uma imagem não quer dizer que ela está representando algo do mundo real. Uma imagem, ela pode ser só uma apresentação, ela pode ser um impulso inconsciente que saiu para fora. Uma imagem pode ser só ela própria, ela não está representando algo. Ela simplesmente é ela própria. E ela própria é o impulso da manifestação do inconsciente, é o impulso, uma manifestação das emoções, dos sentimentos, dos instintos, das angústias do sujeito. Então o surrealismo vai tentar alcançar essa arte, que é essa manifestação não racionalizada ainda dos sentimentos, dos impulsos, dos desejos do sujeito que está ali produzindo arte. Então é a tentativa de produzir uma arte que não é racional, porque uma arte não racional seria mais verdadeira em relação aos valores, os sentimentos e os desejos daquele sujeito, e seria mais fácil de se comunicar com o inconsciente de alguém que está vendo. A ideia de que a gente sente a imagem antes e afeta o nosso inconsciente de uma forma mais direta do que se eu ler um texto escrito que foi racionalizado e transformado numa linguagem lógica. E para trabalhar com essa ideia de imagem, eles vão partir de algumas referências que vão ser bastante importantes para o movimento surrealista. Uma delas é um pintor chamado Hieronymus Bosch. O Hieronymus Bosch, ele é um pintor ali do período do Renascimento, só que ele não é do Renascimento italiano, ele é do Renascimento flamenco, ele era da região de Flandres. Flandres era o que hoje é um pedaço da Bélgica e o sul ali dos Países Baixos, mais ou menos. E existe toda uma tradição muito forte de arte flamenca, que veio desde a Idade Média, passa pelo Renascimento, pelo Barroco. Ela vai ter um contato um pouco mais direto, um pouco mais generoso com as tradições de arte medieval, né? Porque o pessoal do Renascimento italiano, ele via a arte medieval como algo horrível, algo que deveria ser esquecido, ignorado, porque não seguia as regras clássicas. E o Renascimento ali na região de Flandres, ele era muito mais tolerante com a arte medieval. Ele usava elementos da arte clássica, mas muitas vezes misturando com elementos que eram herança da arte medieval. E o Bosch, ele foi um pintor ali dessa região, mas ele é um pintor que ele é bastante diferente do que se fazia na época. Ele vai, como outros renascentistas, trabalhar com arte de temática religiosa, mas ele não vai tentar imitar o mundo real. Ele vai usar muitas vezes essas convenções de arte naturalista que vieram ali do Renascimento, mas para fazer imagens de coisas que não estavam presentes no mundo real. Ele vai fazer imagem do paraíso, do Éden, do inferno, de lugares que fazem parte dessa mitologia cristã, mas que não são lugares reais, concretos, que se possa visitar pessoalmente. E ele vai usar técnicas da tradição renascentista, mas com influência ali de elementos que vêm da tradição da Idade Média, para representar esses lugares. E ele vai fazer esses lugares que são fantásticos. Tem coisas ali que
os sujeitos nunca vão experienciar e ver com os próprios olhos. Então ele vai imaginar essas criações fantásticas, fabulosas, hipotéticas, que existiriam nesses lugares que são fantásticos. E como ele tem esses elementos da tradição da arte medieval, ele vai seguir uma tradição que vai ser bastante forte ali na pintura flamenca, que são essas imagens com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem um monte de personagens, tem um monte de elementos, tem um monte de eventos acontecendo paralelo e estão enchendo toda ali aquela tela. Só que na pintura do Bosch, essas coisas que estão acontecendo às vezes parecem meio malucas, não fazem um sentido direto segundo a lógica do mundo material que a gente conhece. Tem um sentido ali, mas é um sentido que é mais alegórico, não é um sentido literal, um sentido direto. Não são representações de coisas que nós podemos viver e experienciar no mundo real. Essas coisas que saíam da imaginação dele e ele manifestava ali na tela e tu não ia achar em outro lugar. Então, pelo fato do Bosch criar essas representações, essas imagens de coisas que não existem, que a gente não encontra em outro lugar, dessas coisas que são maravilhosas, que são fantásticas, essa ideia do belo surrealista, que é o belo como maravilhoso, os surrealistas vão ver no Bosch uma grande inspiração, alguém de quem eles querem alcançar e que eles vão usar como referência para o trabalho deles. Tem outro pintor que também vai ser uma forte influência para os surrealistas, que ele é do Renascimento mais tardio, ali do século XVI, que é o Giuseppe Arcimboldo. O Arcimboldo, ele vai trabalhar com essas imagens, pinturas mais tradicionais, vai fazer retratos também, mas ele tem toda uma série de retratos que são feitos através de uma ideia de colagem de outros elementos. Não é exatamente colagem, mas ele vai fazer um retrato de um sujeito, mas ele faz o retrato do sujeito só com frutas, ou só com peixes, ou só com livros. Ele faz uma imagem de uma pintura que parece uma sobreposição de um monte de objetos de uma categoria, um monte de livro, um monte de fruta, um monte de peixe, um monte de vasilhas de metal, qualquer outra coisa que seja, e a partir da combinação, da sobreposição e do empilhamento desses objetos, que aparentemente não fariam muito sentido estar naquela posição, não é muito lógico aquela construção que ele faz com eles, essa construção feita com esses objetos forma o rosto de alguém e vira um retrato. Então imagina fazer o retrato de uma pessoa, mas sem representar diretamente aquela pessoa e só representando peixes, só representando livros, só representando algum tipo de objeto qualquer. Mas ao mesmo tempo que aquilo não é uma pessoa, a posição, a construção daquela imagem remete a uma pessoa, parece um retrato. Que é uma coisa que não é lógica, mas de alguma forma tem um tipo de lógica específica ali. Então essa ideia dessa imagem que não é aquilo, mas de alguma forma remete àquilo, que não é lógico, mas tem sua própria lógica, isso vai ser uma grande influência para os surrealistas. E os surrealistas, eles vão valorizar no processo ali de construção, de criação da obra de arte, a ideia da automatização. Aquilo que se tu fizer no automático, sem pensar muito, sem racionalizar muito sobre antes, vai manifestar de uma forma mais direta aquilo que está lá no teu inconsciente. Então a ideia de não pensar muito sobre aquilo. Então eles vão criar vários sistemas de automatização. Um deles, por exemplo, é pegar várias palavras, recortar de uma revista, colocar num saquinho, misturar tudo e ir tirando as palavras aleatórias. E juntar essas palavras aleatórias e fazer um poema com essas palavras aleatórias. Ou então tem um cara ali que vai fazer o desenho, que vai fazer a pintura, e o outro vai tirando as palavras aleatórias, e cada vez que sai uma palavra, ele tem que colocar nessa imagem aquilo que é da palavra que foi sorteada. Então, sei lá, tá fazendo um quadro, e daí tu tira o papel, tu tem que botar a árvore, só que daí tu tira o outro papelzinho e tá escrito torta, e tu tem que meter uma torta naquela árvore. Daqui a pouco tira papagaio. O cara que tá desenhando vai ter que dar um jeito de caber um papagaio naquela imagem, e sem pensar muito a respeito. Então a ideia da livre associação, tu diz uma palavra e o outro tem que dizer a primeira palavra que veio na cabeça dele ao ouvir aquilo e criar a obra a partir daquilo. Tinha outro procedimento deles que eram os cadáveres deliciosos. Se pegava um papel, dobrava ele, e aquele que recebeu o papel, por exemplo, ele desenhava a cabeça de um personagem. Daí ele dobrava aquele papel e passava para o outro desenhista. E o outro desenhista, sem ver a cabeça do personagem, tinha que desenhar um braço direito. Daí ele redobrava e passava para o próximo. E o próximo, sem ver o que já tinha sido desenhado, tinha que desenhar o braço esquerdo. Assim o outro ia ter que fazer uma perna. E assim por diante. Até que cada um deles ia fazer um pedaço do personagem sem ter olhado o que os outros fizeram, e depois eles desdobravam e viam o personagem por completo como ficava. E o personagem ficava uma colagem de várias coisas. Cada um tinha botado a sua ideia, uma sua interpretação e seu estilo naquilo ali. E o desenho completo era uma mistura
mistura não muito lógica, mas ao mesmo tempo tinha uma lógica muito específica. O ilógico, mas que de alguma forma tem lógica. É algo que vai ser muito importante para o surrealismo. E por isso eles vão explorar muito a ideia do sonho. Porque no pensamento no sonho é algo que é bastante comum, essa ideia de elementos que são associados dentro de uma lógica que não tem muita lógica. Se nós pensarmos sobre um sonho depois que nós acordamos, nós vamos entender que vários dos elementos que aparecem ali, parecem que eles não seguem uma lógica, vem uma coisa na sequência da outra, na sequência da outra, na sequência da outra, que quando nós estamos acordados, a gente pensa naquilo, pô, isso não faz sentido, mas quando nós estamos sonhando, aquilo parece ter completamente sentido. Sei lá, eu abri uma gaveta e de dentro da gaveta eu tiro um braço de um urso, eu coloco o braço do urso na minha mão, viro um urso, saio andando de bicicleta e vou me encontrar com os outros ursos. Pô, isso não faz sentido. Mas dentro do sonho, eu tô me virado um urso, faz sentido que, pô, eu virei um urso, então é lógico que eu tenha que encontrar com os outros ursos. Então esse tipo de lógica que, à primeira vista, no pensamento racional ali de camada superior, parece que não faz sentido, mas não é que não faça sentido. Tem um sentido que é um outro sentido. É um sentido que está mais oculto, que está numa camada mais embaixo, está mais próximo do nosso inconsciente. Então essa ideia do sonho, da lógica interna onírica, é algo que os surrealistas vão valorizar muito e vão tentar representar. Então essa arte que tenta manifestar a lógica dos sonhos, que é uma lógica que não é essa lógica racionalista, que é a primeira camada que a gente usa para construir sentidos, mas é uma outra lógica que está por baixo disso, que está numa das camadas lá embaixo, que apesar de não fazer sentido nessa camada superior, lá embaixo de alguma forma tem conexão e faz sentido. Então toda a produção e a experiência da arte realista é baseada nessas ideias, em trazer para fora esses elementos do nosso inconsciente e manifestar isso na arte, porque a função da arte deveria ser construir esse caminho alternativo à lógica racionalista, porque a lógica racionalista levou a cultura ocidental à tragédia, levou a cultura ocidental à Primeira Guerra Mundial, que é o fracasso do projeto da civilização. A guerra é porque a civilização fracassou. E uma guerra gigantesca de proporções enormes é porque a civilização fracassou em escala enorme. Então um outro caminho seria ir atrás desses impulsos, desses sentimentos, dessas vontades do inconsciente, e a arte seria um caminho para a gente conseguir acessar isso, para a gente conseguir manifestar isso, colocar para fora. Então a proposta do surrealismo é baseada nisso. Só que o surrealismo também ele vai ter um monte de divergências internas. Quando o Breton ele propõe o surrealismo, ele vai propor o surrealismo, apesar dele buscar essa falta de lógica, ou não necessariamente uma falta de lógica, mas procurar outro tipo de lógica que está em camadas do inconsciente, ele ainda vê o surrealismo como fazendo parte de um projeto. E o Breton ele associava o surrealismo com os movimentos comunistas. O surrealismo também fazia parte da proposta revolucionária. O surrealismo ali ele entende que houve um fracasso no projeto racionalista que levou ao capitalismo. Então a função do surrealismo também é destruir o capitalismo. É procurar um modo de vida alternativo, um modo alternativo de organização social. Então o Breton, ele associa o surrealismo com os movimentos comunistas. Inclusive na segunda edição, acho, do Manifesto, ele expressa de maneira bem direta o compromisso do surrealismo com o movimento comunista. O surrealismo está ali como um instrumento da revolução, da mudança social. Só que um outro sujeito que vai ser bastante importante para o movimento surrealista é o Salvador Dalí. E o Salvador Dalí e o Breton, eles eram muito amigos, mas tem um momento em que eles rompem completamente. Porque o Dalí era um sujeito que ele fazia parte do movimento surrealista, mas ele acabou mergulhando completamente no movimento surrealista e ele se tornou uma obra de surrealismo. Ele vai construir um personagem para ele e ele vai aparecer em público, se manifestar só através desse personagem, de um ponto que a gente nunca mais conseguiu encontrar a pessoa que ele foi outrora. Ele era um sujeito que ele era extremamente excêntrico e todo o comportamento dele se tornou em algum ponto surrealista. E não ele era surrealista, como ele era um cara que tinha um ego enorme, assim. Tem uma história que é divertida, que foi quando o Salvador Dalí foi conhecer Paris. Ele foi para Paris e ele descobriu o endereço do Picasso. Nesse período, o Salvador Dalí era um jovem iniciante, mas o Picasso já era um cara renomado, reconhecido ali dentro das artes. Ele conseguiu o endereço do Picasso, pegou a mala dele e foi lá bater na porta do Picasso. A história que se conta é que o Picasso abriu a porta e viu ali um guri com as malas na porta dele, né? Ele queria saber quem ele era. E o Dalí se apresentou, né? Eu sou Salvador Dalí, o novo gênio da pintura. Acabo de chegar em Paris e antes mesmo de ir ao Louvre, decidi que era mais importante vir aqui te visitar. O que se conta é que o Picasso olhou pro Dalí e disse: "Pois fez muito bem."
entre. E foi assim que ele conheceu o Picasso. Ele foi na cara dura bater na porta de um cara que era um dos artistas mais renomados do período. Então o Dalí era um cara completamente cara dura e um cara que não tinha senso de ridículo, né? Ele começa a criar aquele personagem, usar aquele bigodão, usar umas roupas extravagantes, fazer cenas extravagantes. Então ele é um cara que ele criou o personagem, ele se comportava como se ele fosse uma manifestação do surrealismo para atrair a atenção toda para ele. Então ele se tornou uma obra em si. E era um sujeito ali que se mostrava bastante megalomaníaco, bastante narcisista, mas também não dá para saber o quanto ele era de fato ou o quanto aquilo era o personagem dele. Só que o Dalí é um cara que ele não tem preocupação nenhuma com o comunismo, com o socialismo, com a Revolução Popular, com a Revolução Social. O surrealismo era a manifestação desses impulsos, dessas vontades, desses desejos do inconsciente. Para ele, esses impulsos, essas vontades, os desejos do inconsciente, elas não estão relacionados com nenhum programa social lógico. É só os impulsos. Se tu organizar isso, se tu botar lógica nisso, se tu criar um programa de revolução social, deixou de ser impulso, deixou de ser inconsciente. Já se tornou parte da mente consciente. E o Dalí vivia a experiência surrealista como se ele fosse parte dela. E não só isso, o Dalí é um sujeito que ele vai usar a imagem que ele vai construir, a obra dele, para ganhar muito dinheiro. Quando tem a Segunda Guerra Mundial, os artistas que conseguiram fugiram. O Dalí, no momento ali na década de 1940, ele foi para os Estados Unidos. Ele viveu um tempo nos Estados Unidos. E na década de 1940 teve um boom do surrealismo nos Estados Unidos. O Dalí foi para lá, o Miró, então teve várias exposições de arte surrealista. Os surrealistas saíram da Europa e foram lá para os Estados Unidos, estavam vivendo lá e produzindo lá. E o Dalí era um cara que, se ele fosse vivo hoje, ele ia usar clickbait, ia criar treta na internet, ia criar barraco, qualquer tipo de coisa que atraísse a atenção para ele, porque ele sabia que quanto mais atenção ele atraísse, quanto mais ele parecesse maluco, quanto mais ele parecesse excêntrico, mais ele ia ser mostrado nas mídias e mais ele ia vender. E o Dalí era um cara que teve um momento que ele vivia na extravagância, e quando acabava o dinheiro dele, ele pegava uma tela qualquer, fazia um rabisco aleatório, assinava o nome dele e dizia, vende aqui, porque ele sabia que qualquer bobagem que ele fizesse, se ele assinasse, ia vender por um monte de dinheiro e ele encheu a conta bancária dele. Então chega um ponto na vida do Dalí em que ele não está mais preocupado com um projeto artístico. O projeto artístico dele é ser aleatório, é ser meio caótico, é colocar os impulsos para fora, e ele sabe que ele faz um rabisco e ele pode vender aquilo por um monte de dinheiro. Então o Dalí é um cara que ele vai transformar a arte surrealista num produto para ganhar muito dinheiro dentro do capitalismo. E isso vai contra toda a ideia do Breton, do surrealismo como o movimento que era subversivo, mas que era engajado com o rompimento, com essa ideia de civilização racionalista capitalista. Então o Breton vai romper com o Dalí primeiro por causa disso, porque ele vai achar que o Dalí se vendeu, ele pegou a arte surrealista e transformou num produto para enriquecer dentro do capitalismo, mas também porque o Breton tinha muito ciúme do Dalí. Como o Dalí era um cara extravagante, que fazia essas coisas malucas para aparecer nas mídias e para estar sempre vendendo, muito da mídia vai tratar o Dalí como líder do surrealismo e vai dar voz pro Dalí. O Dalí é o cara que vai aparecer mais nas mídias. E por causa do Dalí aparecer mais nas mídias, ele vai ser visto como líder do surrealismo, e a versão dele do surrealismo vai ser propagada como o surrealismo de verdade, o surrealismo mainstream, que é esse surrealismo vendido. E isso o Breton ficava muito bravo. Então ele tinha essa coisa, essa briga ideológica entre eles sobre o que era o surrealismo, e tinha um ciúme do Breton por o Dalí ganhar mais espaço nas mídias do que ele. Então o surrealismo é esse movimento de arte moderna que tem como proposta que a arte seja uma forma de manifestar os elementos do inconsciente humano. A arte como a manifestação dos nossos sentimentos, impulsos, instintos que não são lógicos, que não são racionais. E uma ferramenta para alcançar isso é essa manifestação automatizada, essa forma de produzir arte a partir do automatismo e do aleatório. Tu sorteia coisas, tu joga na arte a primeira coisa que vem na tua cabeça, tu não pensa muito a respeito, tu manifesta antes de dar tempo de pensar. E a busca de uma lógica que não é a lógica do racional, não é a lógica dessa camada superior, do pensamento racionalizado e elaborado, é uma lógica que está por baixo, que está nas camadas do inconsciente. É uma lógica que a gente costuma ver se manifestar através dos sonhos. Então usar a lógica dos sonhos para produzir arte. E valorizar a imagem não por ela ser uma representação do mundo, não por ela ser uma representação, uma manifestação de algo real, de algo concreto, de algo que é lógico, mas a imagem como essa primeira manifestação do nosso impulso inconsciente. A imagem que ela não representa, mas ela é uma manifestação por si própria. Ela não é algo que está fora dela, ela não está significando uma outra coisa. Ela significa ela própria, e ela própria é uma manifestação do nosso inconsciente.
Bom, daí nós finalmente chegamos no ônibus noturno do Zhou Ma. O Zhou Ma, ele é um autor de histórias em quadrinhos chinês. Ele já havia publicado outras obras de quadrinhos, mas geralmente eram coletâneas, histórias mais curtas. O ônibus noturno é a primeira grande obra de quadrinhos dele no sentido de extensão, né? Um grande livro com uma história única. E que foi originalmente publicado em 2018, mas em 2020 ele relançou com modificações. Ele trocou algumas ordens de página, reescreveu algumas partes, acrescentou outras. Então essa edição brasileira é uma publicação da edição revisada dele, de 2020. Mas sobre o que é ônibus noturno, né? Então aí que a gente começa a entrar no problema e nas dificuldades, que é explicar algo que não é para ser explicado. Em ônibus noturno, nós temos momentos da história que são tanto de uma semi-autobiografia com metalinguagens. Tem um personagem, que é o Shao Jun, que ele é um dos protagonistas da história, se é possível que ele seja um dos protagonistas, que ele é um jovem, que ele nasceu no interior da China, e ele foi morar na cidade grande. Ele trabalha lá num trabalho lá que ele não gosta tanto, que ele faz ali para ganhar dinheiro, mas ele quer mesmo é ser autor de histórias em quadrinhos. E ele já conseguiu publicar algumas histórias em quadrinhos mais curtas, e agora, pela primeira vez, o editor dele pediu uma história em quadrinhos longa para ele publicar o primeiro grande livro dele de quadrinhos. E ele tá nessa dificuldade de conseguir fazer a história em quadrinhos dele. Em algum momento ele faz um pouco, daí ele tem um bloqueio, ele não sabe o que fazer, e daí ele decide voltar para a cidadezinha dele no interior da China. Uma das desculpas dele é porque ele quer inspiração, né, para conseguir terminar a história dele, mas também é porque ele não gostou de viver na cidade grande. Ele tem que se dedicar um monte pro trabalho que ele não gosta para ganhar dinheiro para pagar o aluguel, e ele não consegue se dedicar a fazer os quadrinhos, que é o que ele quer fazer da vida dele. Quando ele volta para a cidade dele, ele vai encontrar a família dele, e ele mora com a mãe dele, o irmão dele mais novo, que é o Xiao Shang, e também com a avó deles. E a avó deles é uma senhorinha já idosa, ela tem que tomar muitos remédios, ela não enxerga direito também, ela usa um óculos bastante forte, mas ela tem problemas de memória. No texto aqui se fala em demência, mas não explica exatamente se é Alzheimer, se é algum outro tipo de doença degenerativa, se é só a idade muito avançada mesmo, mas ela tem sérios problemas de memória, ela se esquece das coisas, ela confunde as coisas, ela olha pro Xiao Shang, o irmão do Shao Jun, e acha que é o Shao Jun e que o Shao Jun ainda é criança e que o Shao Jun ainda vai para a escola. Então ela começa a embaralhar memórias do passado, ela não reconhece coisas, ela se perde, não consegue voltar sozinha para casa, ela tá numa conversa, daqui a pouco muda para outra conversa, para outro assunto. Ela faz umas associações que parecem que não são muito lógicas, mas na cabeça dela tem uma lógica própria, não é uma coisa completamente aleatória. É só que a lógica racional de primeira camada não está sendo seguida, ela está associando a partir de outros critérios. Então parte da narrativa é sobre o Xiao Shang voltando para a cidade natal dele, interagindo com a família dele e convivendo com a avó dele, e a avó dele nessas condições que ela mistura coisas, embaralha, confunde as pessoas, esquece, daqui a pouco ela se lembra de uma coisa lá do passado que não tinha nada a ver, e fazendo essas associações. Então tem aqui um teor que é autobiográfico, que é, né, sobre o Zhou Ma falando sobre a avó dele, que é uma experiência real, ele conta no final, no pós-fácil, sobre essa relação dele com a avó dele que inspirou a história. Tem toda essa questão da metalinguagem dele fazendo a história em quadrinhos, e a história em quadrinhos que ele tá fazendo aqui é justamente o ônibus noturno, né? Aparece ele desenhando a própria história em quadrinhos que a gente está lendo. Então tem esse elemento que é semi-autobiográfico, né? Que é a autobiografia misturada com ficção. Só que isso é só um pedacinho da história, porque tem uma outra narrativa que acontece em paralelo, que ocupa muito mais espaço na história, que é sobre uma mulher jovem de óculos, que ela tá tentando voltar para a terra natal dela, para a cidade que ela não vê há muito tempo, e ela tá nessa jornada de chegar na cidade, mas acontecem várias coisas no caminho, e conforme ela vai indo, ela tá sempre indo em direção ao lugar que ela quer chegar, a cidade dela, mas tá sempre se desviando, tá sempre se encontrando com outras coisas aleatórias, que não fazem muito sentido, mas ao mesmo tempo fazem sentido, mas que desviam elas do caminho. Então imagina quando nós sonhamos que nós temos que fazer alguma coisa, mas nós estamos indo fazer aquela coisa, tentando chegar naquele lugar, e acontecem várias coisas aleatórias e nós nunca conseguimos chegar lá. Então essa jovem, ela tá mais ou menos nesse contexto. Ela tá tentando ir para a cidade dela, no meio de um monte de coisa aleatória, e coisas que não fazem sentido a princípio, mas de certa forma fazem sentido. Mas é um sentido através de outras camadas. E uma coisa que aos poucos que a gente vai lendo, nós vamos entendendo que essa jovem que está tentando voltar para casa é uma versão da avó do Xiao Shang. E a maior parte da narrativa é sobre isso, é sobre ela tentando voltar para casa e encontrando pessoas. Daqui a pouco ela encontra um menino, só que depois ela reencontra esse menino e chama o Xiao Jun.
Só que esse menino que é exatamente igual ao que ela viu antes, ele diz que ele não é o Xiao Jun, ele é o Xiao Shan, que eles são muito diferentes. Mas ela vê os dois igual. E o Xiao Jun, nas partes que conta sobre ele lá no mundo real, encontrando a família dele, eles comentam como a avó deles não consegue diferenciar os dois. Ela olha pro Xiao Shan e acha que é o Xiao Jun quando era criança, porque a memória dela muitas vezes está ainda no passado. Então tem várias associações aqui que não são muito lógicas, mas tem seu sentido. Tem um momento ali no mundo real que a avó dele se perde e ela senta ali na rua, e do lado tem um morador de rua e ele empilha garrafas. Mas na parte da narrativa onírica tem essa jovem de óculos vendo um menino empilhando uns objetos muito estranhos, uns objetos meio aleatórios. E em um momento um besouro aparece, o guri fica muito feliz que o besouro apareceu, o besouro pousa em cima daqueles objetos e aquilo desaba tudo. E ele fica muito chateado. Ah, eu quase consegui. E tu pensa, pô, não faz muito sentido. Mais adiante, a gente encontra ele empilhando pedras. E quando ele empilha pedras, esse mesmo personagem faz aquelas pilhas de pedras e uma hora vem um monte de insetos. E esses insetos enchem aquilo ali e ele fica feliz. Então, pô, o fato dele ter dito que não tinha conseguido quando o besouro pousou e caiu, é porque ele estava desde aquela hora tentando atrair insetos, mas por que diabo empilhar objetos atrai inseto? Mas não faz muito sentido. Mas dentro dessa lógica, desse mundo onírico, tem uma lógica que sim, quando tu empilha coisas, tu atrai insetos. Então aquela lógica racional não faz sentido, então parece uma coisa completamente aleatória, sem sentido, mas não tem uma outra lógica ali que é do inconsciente. Então em vários momentos dessa história tem umas associações que são umas coisas que parecem completamente aleatórias, que bem mais lá pra frente volta e apesar de ser aleatório, tem o seu sentido próprio, que não é um sentido lógico que a gente esperaria a princípio, mas se tu parar para prestar atenção, tu vai entender que tem um outro sentido ali, que é um outro tipo de sentido que trabalha nessas camadas do inconsciente. Então é uma história que tem aqui uma narrativa que é semi-autobiográfica, tem aqui a história de um autor de quadrinhos que está tendo dificuldade para escrever a história em quadrinhos, mas nós sabemos que ele conseguiu, porque nós estamos lendo a história em quadrinhos que ele está escrevendo e desenhando, mas essa história se mescla com uma outra narrativa onírica, que é uma narrativa do mundo dos sonhos, em que tem uma personagem ali que representa a avó dele. Então a gente poderia entender que talvez essa narrativa do mundo dos sonhos seja o ponto de vista da avó dele, a avó dele, que não tem mais o pensamento lógico, racional, mas ela ainda tem pensamento, ela ainda é um sujeito vivo. Só que o pensamento dela, a forma dela ver o mundo é outro. É essa forma do inconsciente, é essa outra lógica que não é da racionalidade, é a lógica do onírico. Uma das possíveis interpretações é que esses elementos da narrativa que são oníricos é o ponto de vista da avó dele. É como a avó dele percebe as coisas e vê as coisas. Só que ao mesmo tempo não é, porque a gente sabe que ele não tem acesso a como a avó dele pensa, como a avó dele vê o mundo. Então é uma tentativa dele de construir uma ideia sobre como seria viver nesse mundo dos sonhos, como seria perceber o mundo através de uma perspectiva que é do surrealismo, e para isso ele usa a ideia da avó dele. Ele usa a avó dele como esse centro a partir do qual ele vai manifestar essa perspectiva surrealista da arte. Então isso não é necessariamente uma representação do pensamento da avó dele, né? A ideia do surrealismo é que a arte ela não representa, ela é uma manifestação, ela cria, ela apresenta. E é muito mais sobre o autor do que sobre a avó dele, porque ele não vê como a avó dele vê, ele não sabe como a avó dele pensa. Mas ele, a partir do processo do inconsciente dele, ele exterioriza como ele queria que a avó dele visse o mundo. Então é uma história em quadrinhos que ela é muito, muito baseada na teoria surrealista, nessa questão do onírico, da manifestação do inconsciente, da gente associar coisas que a princípio parecem completamente sem sentido, mas se tu esquecer a lógica racional e tu usar outras perspectivas de lógica, tu vai ver que tem uma outra lógica ali, que é uma lógica que é do mundo onírico. Então é uma história em quadrinhos que não é para explicar, é uma história em quadrinhos que é mais para tu sentir, não só sentir a relação do protagonista, que é um alter ego do autor, com a avó dele, né? Então tem todo um relacionamento ali afetivo entre eles, e ele vendo a avó dele ficando doente, ele vendo a avó dele não lembrando das coisas, o irmão dele frustrado porque a avó dele olha pra ele, ela olha pro Xiao Shan e não vê o Xiao Shan, ela vê o Xiao Jun, ele fica frustrado, ela nem lembra mais de mim, ela só te vê. Então tem toda essa relação da família, mas isso
isso é uma coisa que está mais de fundo, porque a narrativa maior é a perspectiva do mundo onírico. Essa jovem que representa não exatamente a avó dele, que apresenta a avó dele para nós, que manifesta a avó dele, mas que não precisa ser igual à avó dele, que manifesta a avó dele, mas não imitando como a avó dele é no mundo real, não imitando exatamente a perspectiva da avó dele, mas construindo um imaginário de como poderia ser a perspectiva da avó dele. Então, como a arte surrealista, ela não é lógica, ela não é para ser explicada, é muito mais para ser sentida, é muito mais para a gente ver essas imagens e essas imagens nos tocarem no nível inconsciente, para a gente ver associações ali, a gente vê conexões, a gente vê uma lógica, mas se a gente tentar explicar essa lógica, se quebra, se desmancha. Igual quando tu acorda e depois de um tempo tu esquece do sonho. Na hora que tu estava sonhando fazia sentido, mas depois não. Então se tentar explicar isso aqui vai fazer menos sentido do que sem explicação, porque é para alcançar o nosso inconsciente. Esse é o tipo de arte que ela é feita mais para se sentir do que para se racionalizar sobre ela. E o Zuma vai pegar esse ideal da arte surrealista e vai construir a história em quadrinhos dentro dessa lógica. Não é só sobre citar o surrealismo, é sobre seguir as propostas do surrealismo. É uma história em quadrinhos em que tu vai ver uma imagem que não vai fazer sentido, mas lá daqui a pouco ela vai voltar de um jeito completamente aleatório, aquela mesma imagem, ou uma releitura daquela imagem, e apesar de ser completamente aleatório e tu não conseguir explicar a lógica, vai ter uma lógica, vai ter uma relação, vai ter uma associação, mas que não é para ser explicada, é para ser sentido. O ônibus noturno do Zuma, ele não é um simulacro do surrealismo, não é uma paródia, algo que está tentando imitar ou citar o surrealismo fora de contexto, não. É uma obra que é surrealista, que trabalha dentro da proposta surrealista, que não só usa o tema, mas que constrói essas imagens e a narrativa e a estrutura toda segundo as premissas do surrealismo. Então, assim, eu acho um exemplo excelente de surrealismo nas histórias em quadrinhos. Agora eu vou falar sobre outra história em quadrinhos, que é The Bus, do Paul Kirchner, que aqui foi publicado como ônibus. E nem tentem entender o sentido de por que eu vou falar dessa história agora, porque aqui hoje a gente é surrealista. O ponto é, o Paul Kirchner é um autor de histórias em quadrinhos que começou a publicar na década de 1970, e entre 1979 e 1985 ele publicou uma série de histórias em quadrinhos com o título de The Bus, que aqui no Brasil foi traduzido como ônibus, na Heavy Metal. Era uma revista publicada nos Estados Unidos de quadrinhos alternativos e tinha a proposta de ser nos Estados Unidos o equivalente ao que a Metal Hurlant era lá na França. E essas histórias, o ônibus de Kirchner, tem todas o mesmo formato, né? São tiras com duas linhas e a premissa delas é um protagonista que a gente não sabe o nome, não sabe quem é, não sabe para onde vai. Aparentemente ele é um cara que trabalha no escritório. Ele vai pegar o ônibus e a partir do ato dele pegar o ônibus em cada uma das histórias, a narrativa se desenvolve com algum acontecimento. E qual é a relação do ônibus do Paul Kirchner com o ônibus noturno do Zuma? Primeiro que os dois têm um ônibus. Então eu estou associando duas histórias em quadrinhos aqui por causa que as duas têm o ônibus no título e tem o ônibus como um elemento ali da temática. É uma associação que não é tão lógica assim, mas tem algum tipo de associação aí. Dá pra ver que em alguma camada tem alguma coerência mesmo que mínima. Mas porque o Paul Kirchner, ele também trabalha com inspiração na arte surrealista. Ele cita expressamente os surrealistas como inspiração para o trabalho dele. Só que quando Kirchner fala no surrealismo, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui um outro autor surrealista que eu ainda não falei, que é o René Magritte. O René Magritte foi um pintor surrealista, trabalhava em todas essas premissas do surrealismo. Ele também vai produzir obras que partem dessa ideia da imagem como um símbolo forte para expressar o inconsciente. Mas o Magritte, ele também trabalha com um outro elemento que são questões de linguagem. Aquela ideia que eu comentei lá no começo, sobre como a arte moderna, ela trabalha com as especificidades das linguagens e das mídias. E o Magritte, ele também vai conciliar isso na produção dele. Tem uma pintura dele que é bastante famosa, em que ele pinta a imagem de um cachimbo e escreve embaixo, isto não é um cachimbo. E a princípio tem essa falta de senso, essa falta de lógica do surrealismo. Tem ali um cachimbo e está escrito que não é um cachimbo. Mas apesar de parecer não fazer sentido, faz sentido. Porque ele vai trabalhar com essa ideia que a arte moderna trabalha das especificidades, e a especificidade da pintura é que ela é uma imagem. Uma imagem numa pintura são um monte de manchas de tinta e de cor. Então aquela imagem que pode nos remeter a um cachimbo, ela não é um cachimbo de fato, é um monte de tinta. Nós olharmos para uma imagem, para uma pintura, imaginarmos um significado, vermos ali um objeto que não está presente, aquilo ali despertar sentimento em nós, emoções e outros efeitos, todo o processo da experiência estética é uma enganação, porque a coisa não está ali, não tem um cachimbo ali, não tem um sujeito, não tem pessoas, não tem paisagens, não tem símbolos, só tem mancha de tinta, e a gente viaja nessas manchas
manchas de tinta, mas a natureza da pintura são manchas de tinta. E a partir dessa ilusão que são as manchas de tinta, a gente pode criar uma outra ilusão, que é a linguagem, porque a linguagem também é ilusão, não tem coisas ali. A representação é uma ausência, a coisa não está ali e tem um código ali que nos remete a coisa que nem está ali. Então o Magritte, ele vai em algumas obras dele nos lembrar da natureza, de que a pintura é imagem e que a pintura é linguagem. Não existem coisas ali. É tudo manipulação de imagens e de linguagens. E se a pintura é uma ficção, se a pintura é só mancha e linguagem, ela não precisa estar presa às regras do mundo concreto, do mundo real e material, às regras da lógica. Se a pintura é manipulação de imagem, eu posso manipular com qualquer imagem. Então essa ideia de a pintura em essência é uma imagem e a partir dessas imagens é possível explorar linguagens. E é isso que é a essência daquela arte ali pictórica, dessa arte como imagem. E não está presa a regra nenhuma, eu posso manipular aquelas formas de um jeito que não é igual, semelhante ou vinculado ao mundo real. E o Kirchner vai fazer isso. A partir dessa premissa, que é o homem pegando o ônibus, ele repete essa premissa um monte de vezes, mas cada vez que ele apresenta essa premissa, ele vai usar os elementos da arte surrealista, essa questão da aleatoriedade, dessas imagens que elas têm uma sequência lógica, mas não é a lógica da primeira camada, dessas imagens que nos maravilham, mas que podem representar o mundo real, mas não precisam, porque a função delas não é representar o mundo real, então elas não precisam seguir nenhuma das regras do mundo real e podem nos maravilhar com isso. Essas sequências lógicas que são ilógicas, mas têm uma segunda lógica ali e são manifestações do inconsciente. O trabalho do ônibus do Kirchner tem muita influência do surrealismo, mas é um surrealismo que é menos buscando um efeito que é puramente emocional, como é no caso do Zumar lá do ônibus noturno, mas que também trabalha com essa questão de linguagem, de procurar os elementos essenciais da mídia e manipular essas linguagens. Tem um exemplo aqui que é uma história dessas tiras de 2 linhas, que ela começa com um close de um inseto, nós vemos um ônibus lá no fundo, o ônibus vai se aproximando e atropela o inseto. Daí na linha seguinte nós vemos o ônibus de costa e o ônibus vai se afastando, enquanto outro inseto entra ali em cena na frente do enquadramento, só que chega um momento que o inseto ele pisa e esmaga o ônibus. Tem uma lógica aqui, mas ao mesmo tempo é uma outra lógica, que remete muito a algumas teorias sobre categorias estéticas sobre o cômico, porque o Kirchner vai usar esses elementos da linguagem do surrealismo para fazer piada. E tem algumas teorias sobre o cômico que falam qual a estrutura ali que nos leva a achar engraçados, e algumas definições falam sobre como o cômico tem a ver com quebra de expectativa e com cadências lógicas que em algum momento são quebradas, são invertidas, são subvertidas. Imagina uma sequência de eventos que logicamente são continuidade um do outro. Tem um evento e faz sentido que o próximo evento seja aquela sequência e que o próximo em sequência esteja depois daquele que veio antes. Só que daí tem um evento que faria sentido se aquela sequência tivesse em outro contexto, mas naquele contexto ele não faz sentido. É como se fosse um sentido que está deslocado do lugar em que ele deveria estar. Aquilo ali seria lógico em outro momento, mas naquele momento ali causa uma quebra de expectativa. O espectador olha ali e sabe que aquilo era lógico, mas sabe que aquilo ali só seria lógico em outro lugar, não naquele lugar que ele está. Então isso causa uma quebra de expectativa que pode nos levar a achar engraçado. Então tem esse elemento do surrealismo de ter uma lógica, mas a arte não só usar a lógica do primeiro nível, mas procurar uma outra lógica, um outro sentido que existe em uma outra camada, mas ainda faz sentido, ou faria sentido em outro lugar. Então isso é algo que está do surrealismo. Só que o Kirchner vai fazer como o Magritte fazia às vezes, que é usar essa lógica do surrealismo, essa não lógica, essa subversão da lógica do surrealismo, explorando as regras de linguagem da mídia. Então se a gente volta nessa tira que eu mostrei agora há pouco, o Kirchner primeiro nos apresenta essa ideia do ônibus vindo, o ônibus vai ficando maior, até que ele passa por cima do inseto. E essa é uma convenção de linguagem, de representação dos desenhos e das histórias em quadrinhos. O objeto aumentar significa que ele está ficando mais perto. Então ele apresenta essa noção, nós entendemos, esse código aqui, o ônibus mudar de tamanho, significa uma mudança de distância. Daí depois a gente vê o ônibus de costa e vê ele mudando de tamanho de novo, só que agora diminuindo. E se aumentar significava ele se aproximar, diminuir então significa ele se
afastar, e ele ficou pequeno e o inseto pisou em cima. Tem uma lógica que diminuir é ficar pequeno, só que a lógica que ele tinha apresentado na linha anterior é que diminuir significaria afastar, então ele apresenta uma lógica, uma sequência de eventos que é lógico, só que no meio do caminho ele mudou as regras. E essa sequência que vem depois, ela também seria lógica, só que não seria lógica se ela estiver junto com a outra regra lógica que ele apresentou antes. Então essa sequência que ela é lógica, mas não naquele contexto, em outro lugar ela faria sentido, mas naquele contexto ali ela não faz sentido. Então Kirchner vai explorar muito isso, que é esse surrealismo que usa de elementos de linguagem. Então do mesmo jeito que o Magritte usava isso para explorar especificidades da pintura a partir de elementos de linguagem que se usam na pintura, o Kirchner vai fazer isso aqui só com os quadrinhos. Pega essas convenções, esses códigos dos quadrinhos, eles significam uma coisa, só que em alguns contextos ele significa outra coisa. E o Kirchner vai usar essas regras, só que no meio do caminho ele vai mudar. Ele vai usar uma das convenções, no meio do caminho ele muda as convenções e não nos avisa. E nós só percebemos que a convenção mudou pelas consequências lá do final. E ele tenta tirar o engraçado a partir disso. Então a obra dele trabalha muito com essas influências do surrealismo, mas misturando com essas questões de linguagem. E essa influência do surrealismo também ele até é declarado. Não só ele declara por escrito, mas tem uma das tiras que é simplesmente o ônibus parando ali na frente da faixa de segurança, o semáforo fechado. E quem atravessa são um monte de personagens das pinturas do Hieronymus Bosch, que não faz sentido os personagens do Bosch atravessarem a rua de uma grande cidade numa faixa de segurança, mas faz sentido o ônibus parar para eles atravessarem. Então aqui no ônibus o Kirchner tá pegando esse tema do homem que pega o ônibus e repete isso trocentas vezes, mas usando a experiência do surrealismo. Tem essa outra tira aqui também que tem muito a ver com essa ideia de quebra de expectativa de lógica, né? O ônibus tá andando por uma ponte, ele se desgoverna, cai lá de cima da ponte, tá caindo na rua que tem embaixo, só que o ônibus para, o enquadramento dá um close e ali tem um poste com uma placa Bus Stop. Dessa lógica e lógica que discute linguagem, como o ônibus está caindo, tem Bus Stop, o ônibus para. Então não faz o menor sentido um ônibus cair e parar porque tem a plaquinha Bus Stop. Mas se a gente pensar do ponto de vista da linguagem, o que significa Bus Stop, como linguagem faz sentido. Então é um outro sentido que naquele contexto ali não faria sentido. Mas existe um sentido se ele tivesse em outro contexto. Então é isso, o sentido deslocado. E essa é uma piada que se perde na tradução aqui, né? Porque, por exemplo, eu sou de Porto Alegre. Aqui nós falamos parada de ônibus. Se o Bus Stop tivesse sido traduzido na placa como parada de ônibus, manteria essa piada a partir do uso da linguagem. Só que foi traduzido com algum regionalismo sudestino. Então foi traduzido como ponto de ônibus. E ponto de ônibus, para mim, é algo equivalente a chamar os policiais de tiras. Só existe em tradução do Sudeste. Eu nunca vi ao vivo na minha vida. Mas como foi traduzida para ponto de ônibus, meio que não faz sentido. Porque o ônibus pararia no ponto de ônibus, no sentido da linguagem. Mas se fosse parada de ônibus, porque em inglês é bus stop, essa brincadeira de linguagem fica. Tem outras teorias sobre o cômico que falam também que o efeito do cômico às vezes vem com tratar os eventos com formalidades inadequadas. Pegar algo que deveria ser muito formal e tratar isso com uma banalidade corriqueira. Ou então o inverso, pegar algo que é bem banal, bem cotidiano e tratar isso com uma formalidade, com um rigor que não seria esperado naquela situação. E dar uns status inadequados para aquilo. E o Kirchner aqui no ônibus, ele também vai brincar com essa ideia, combinando junto com essa ideia de lógicas deslocadas fora do lugar. A maioria das histórias dele não tem diálogo, é só com o peso da imagem, né? Que tem isso do elemento do surrealismo, que a imagem se comunicaria com o inconsciente de forma mais direta do que o texto. Tem uma das histórias dele aqui que é um pouquinho mais longa, que faz um tipo de documentário como o ônibus fosse algo muito sério e muito importante. A revista Times fez uma reportagem e botou o ônibus na capa. Olha como o ônibus é uma coisa muito séria que todo mundo leva a sério. O milionário parou de usar limousine para ter um ônibus particular. Como os filmes agora dão muita importância para os ônibus. Daí tem a cena do Ben-Hur, em vez dos caras estarem numa corrida de biga lá em Roma, eles estão numa corrida de ônibus. Tem um filme de guerra, e em vez de eles estarem num avião, eles estão num ônibus com uma metralhadora atirando nos outros aviões. Em outro momento fala sobre a reprodução e o acasalamento dos ônibus. E tem várias outras histórias que é sobre esse estranhamento, sobre essas imagens que são fortes, que fariam sentido, mas não fazem porque elas não estão no lugar certo. A maioria das histórias ali é sobre o homem pegando o
ônibus para ir pro trabalho. Daí tem uma das histórias que é o ônibus acordando de manhã em casa, tomando banho, tomando café, descendo as escadas para ir trabalhar e depois indo lá na parada pegar o ônibus. Ou seja, em vez de ser o cotidiano do homem levantando antes de ir pro trabalho, é o ônibus levantando antes de ir pro trabalho. Então todas essas histórias do Kirchner são experiências com o surrealismo, são experiências com essa força do inconsciente na imagem, essas imagens que tem uma sequência ali, tem uma história, uma narrativa ali, mas é uma narrativa de uma lógica que a gente não espera, uma lógica que a princípio não faz sentido, que o sentido é um outro sentido que não aquele primeiro que a gente esperaria que tivesse, que trabalha com essa ideia da aleatoriedade dos elementos fora de lugar, mas também são histórias que não são feitas para ser explicadas. Não consigo aqui explicar a sensação e o impacto que é uma dessas histórias, porque não é sobre lógica, não é sobre racionalizar sobre elas, é sobre o peso dessas imagens, o quanto essas imagens podem afetar o nosso inconsciente e quanto elas também podem nos trazer algum efeito de comicidade, de algo de ser um tanto engraçado. Então o ônibus do Paul Kirchner, ele trabalha com essa ideia do surrealismo, mas um surrealismo que é muito mais apegado a essas questões da arte moderna, de trabalhar com linguagem, de buscar as especificidades de cada mídia. E o ônibus noturno do Zulmar, ele também é sobre o ônibus, então tem uma relação entre eles, mas é uma relação que a princípio não faria muito sentido, mas ele também é surrealista, então não faria muito sentido eu apresentar essas duas histórias em quadrinhos juntos, mas num outro nível tem sentido eu apresentar essas duas histórias em quadrinhos juntos, porque as duas, além de ter ônibus, as duas são surrealistas. Só que o ônibus noturno do Zulmar, ele não vai usar o surrealismo para explorar essas questões mais expressas de linguagem. É um surrealismo que é muito mais para se sentir, essa ideia do surrealismo para afetar teu inconsciente, para buscar associações que não são aquelas primeiras que se faria, associações que estão por baixo ali, que estão em camadas mais profundas, mas não é para tu ter a sacadinha de linguagem, não é para tu ver, olha só, ele tá manipulando as convenções, as regras e as linguagens das histórias em quadrinhos. Não é isso que o Zulmar tá tentando fazer aqui. Ele usa o surrealismo para criar essas imagens impactantes que vão nos afetar num outro nível, num nível que nem é da linguagem, porque ainda tá mais abaixo da linguagem. É um nível que é mais sensorial, que é emocional, que por buscar o inconsciente ele apela muito mais para essa interpretação que é de subjetividade. É algo que é muito mais estético do que de linguagem formal elaborada. E eu acho assim um bom exemplo do que é uma história em quadrinhos que se vale de fato das premissas do surrealismo. Então, se por acaso vocês quiserem ônibus e surrealismo juntos, tem o ônibus do Paul Kirchner e o ônibus noturno do Zulmar. Duas abordagens diferentes do surrealismo, mas que se complementam. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Agradeço muito aos apoiadores que sustentam esse canal. É graças a eles que o canal continua até hoje e que eu posso me dedicar para sentar aqui e ficar falando para você sobre quadrinhos, sobre arte, sobre coisas aleatórias e sonhos. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Sintam-se à vontade para comentar. Quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passagem na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer qualquer colaboração, tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Peço que quem puder compartilhar com os amigos, com as pessoas que vocês encontram de forma aleatória e com quem senta do lado de vocês no ônibus, eu agradeço muito. Compartilhar os vídeos aqui ajuda muito o canal. Quem ainda não segue o canal, eu convido para seguir, para receber as notificações dos próximos vídeos. Também convido para seguir Ilha Kaiju nas redes sociais, no Blue Sky, no Instagram, no Mundo dos Sonhos e onde mais vocês me acharem. E obrigado e até o próximo vídeo.